A Batalha Naval de Juncal foi uma batalha ocorrida durante a Guerra da Cisplatina que envolveu a Marinha do Brasil, liderada pelo almirante Sena Pereira e a Armada Argentina, liderada pelo almirante William Brown, envolvendo 17 navios brasileiros contra 15 navios argentinos perto da Ilha Juncal, no Rio Uruguai. O almirante Rodrigo Pinto Guedes foi nomeado comandante das Forças Navais do Sul, que eram conhecidas como Esquadra do Sul. Guedes planejou destruir a marinha argentina e sufocar a economia inimiga, impondo um forte bloqueio. Para isso, a Marinha Imperial criou 3 divisões, que tinham a seguinte missão. Primeira Divisão, bloqueio, comandada por João Charles Prits. Tinha a missão de bloquear o tráfego e o principal porto de Buenos Aires, assim como os outros portos secundários. Segunda Divisão, Oriental ou Mariato, comandada por Frederico Mariato, deveria proteger a costa uruguaia da foz do Rio Uruguai para o Rio da Prata, assim como também deveria se unir com a Terceira Divisão. Terceira Divisão, liderada pelo almirante Jacinto Roque de Sena Pereira, deveria permanecer no Rio Uruguai a fim de dividir as forças argentinas e explorar as falhas inimigas entre as províncias de Buenos Aires e Entre Rios. Assim poderia cortar as linhas de abastecimento argentinas, permitindo um futuro ataque brasileiro no flanco argentino. O almirante William Brown decidiu entrar na foz do Uruguai para destruir a Terceira Divisão em 16 de dezembro de 1826. Em 28 de dezembro, a frota argentina encontrou a Terceira Divisão, iniciando a perseguição. No dia seguinte, as frotas se encontraram em Aguari, onde enviou um emissário para tentar a rendição brasileira, mas Sena Pereira se recusou a se render, prendendo o oficial. A falta de vento e o estreito, dificultando as manobras, fez com que os argentinos retiraram-se para Punta Gorda para esperar os brasileiros. Também enviou uma pequena força que conseguiu cortar o abastecimento da frota brasileira, que navegou até Concepción del Uruguai, onde se abasteceram. Enquanto isso, Brown retornou a Buenos Aires, onde conseguiu trabalhadores, enviando-os para a ilha de Martim Garcia, que deveria impedir que a segunda divisão se unisse à terceira. Para isso, Brown ordenou a fortificação da ilha. O próprio Brown participou como pedreiro no Forte Santa Bárbara. No dia 5 de fevereiro de 1827, os trabalhos estavam terminados e o forte foi rebatizado Constitución. Com uma vasta rede de inteligência, Brown já sabia dos planos brasileiros. Às 22 horas de 6 de fevereiro, Brown se posicionou com sua frota na foz do rio Paranaguaçu, esperando o resto da frota chegar. No dia 7 de fevereiro de 1827, a frota argentina estava ancorada na Ilha Juncal. Quando a frota brasileira foi avistada descendo o rio, Brown ordenou o levante das âncoras e o posicionamento dos navios em linha de batalha. No dia 8 de fevereiro, o clima estava quente e úmido, com ventos fracos e desorganizados. Sena Pereira ancorou seus navios e enviou um brulote aos argentinos, que o afundaram com sua artilharia. Brown contra-atacou com 6 navios de guerra que abriram fogo de longo alcance. A artilharia argentina era superior à brasileira por seu longo alcance e sua precisão de tiro. O ataque durou 1 hora. O vento mudou e os argentinos. Sena Pereira tentou manobrar seus navios, mas isso resultou num desastre. A escuna Liberdade do Sul encalhou, enquanto o bergantim Dona Januária desviou seu curso, ficando na mira do bergantim General Balcarce, da escuna Sarandi de 3 caioneiras. Às 15 horas, o vento cessou e os ataques reduziram-se a longas distâncias. Quando os ventos recomeçaram, os navios reiniciaram a luta para manter suas posições. Quando cessou novamente, Sena Pereira tentou rumar para o norte em busca de melhores posições, mas a escuna 12 de outubro teve que ser resgatada e o navio Hospital Fortuna foi levado pelo vento até os argentinos, que o capturaram. O oficial preso por Sena estava no Fortuna e por isso foi libertado. À noite, os capitães embarcaram na escuna Oriental, a nau capitânia da frota, onde Sena Pereira decidiu que os navios lutariam conforme a situação. Quando necessário, iriam ancorar ou manobrar.
No dia 9 de fevereiro, as forças brasileiras estavam exaustas, os navios estavam ancorados, mas algumas caioneiras saíram da formação por causa do vento. Sena Pereira tentou restaurar a ordem com um megafone, mas não adiantou, os argentinos avançaram rapidamente, ele então içou as velas para receber o inimigo. Os navios Dona Januária, o Bertioga e o Oriental avançaram, mas também quebraram a formação. O general Balcarce aproveitou para atacá-los. O mastro da Dona Januária foi quebrado e o navio ficou seriamente danificado. O capitão Pedro Antônio Carvalho ordenou que os seus canhões se concentrassem na artilharia inimiga e em seguida afundou o navio, partindo com a tripulação. O Bertioga foi atacado pelo Maldonado. O mastro principal do Bertioga foi quebrado e o navio não conseguiu manobrar. Depois de meia hora, os tripulantes se renderam. Em seguida, o general Balcarce atacou o Oriental, matando 37 marinheiros e ferindo vários, incluindo Sena Pereira. Pouco tempo depois, o general Balcarce abordou o Oriental e o capitão Francisco Segui aceitou a espada de Sena Pereira como sinal de rendição. Os últimos navios restantes tentaram fugir, mas a perseguição argentina capturou grande parte deles. Frederico Mariatti, que comandava a 2ª divisão, não quis arriscar na travessia, passando pela ilha Martim Garcia. Ele temia que a artilharia argentina afundasse seus navios. Mesmo assim, houve um pequeno enfrentamento entre os navios brasileiros e as baterias argentinas. Quando os ventos aumentaram, o ataque brasileiro foi suspenso. Mariatti também considerou as águas rasas demais para a passagem, assim como o tempo instável. Então ele e os outros brasileiros assistiram à destruição da frota brasileira. A 2ª divisão partiu para a colônia do Sacramento no dia seguinte. Em 12 de fevereiro, 8 sobreviventes do Oriental informaram aos seus superiores da derrota. No dia 14, os únicos navios brasileiros sobreviventes chegaram eram o Dona Paula, acompanhando a escuna Vitória de Colônia e uma caioneira. Com 12 navios capturados, 3 queimados e 2 fugidos, a Batalha de Juncal foi a maior derrota da frota brasileira e o maior trunfo da Armada Argentina. Em Buenos Aires, Brown foi recebido como herói soldado com foguetes e orquestras, enquanto Sena Pereira ficou prisioneiro, tendo sua bravura sido reconhecida por Brown. Sena Pereira conseguiu fugir. E a vitória argentina se prosseguiu por terra em Ituzaingó, 20 de fevereiro de 1827, El Carmen, 28 de fevereiro de 1827, porém fracassaram na tentativa de tomar Montevidéu e Colônia, as principais cidades da Banda Oriental. O Brasil conseguiu se vingar na Batalha de Monte Santiago, quando a frota brasileira comandada por James Norton destruiu os 2 navios mais importantes da frota argentina, permitindo que Pinto Guedes permanecesse no cargo até o fim da guerra, quando foi julgado por uma corte marcial, sendo absolvido. Em 1828, Brasil e Argentina, sob intervenção diplomática britânica, assinam o Tratado do Rio de Janeiro, 1828, onde os 2 países renunciaram às suas pretensões na Cisplatina e para isso foi criado o Uruguai, que serviu como um estado tampão.